O que é destaque nesta edição? Infraero anuncia a desativação do aeroporto Eduardinho. Estado gasta mais de 4 milhões por ano para monitorar presos com tornozeleiras eletrônicas. Prefeitura afasta servidores que abusaram de paciente pós-parto na maternidade Moura Tapajós. Denúncia é baseada em suposição e foge da realidade, diz advogado de Michel Temer. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova mudança na escolha de ministros do Supremo. Aumenta a tensão na Venezuela. Deputados e seguranças e jornalistas são agredidos durante invasão de governistas ao parlamento. O piloto que atacou o Supremo diz que Maduro e seus ministros estão morando em uma unidade do Exército por medida de segurança. Ao se recusar a entregar motocicleta, homem é baleado em frente à faculdade na Constantino Neri. Outro universitário teve seu carro levado pelos mesmos assaltantes. O Jornal da Manhã começa agora, 5h48. Previsão do tempo. Com pouca nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus. Nos primeiros 5 dias de julho já choveu mais que o previsto para todo o mês, mais de 57 milímetros, e o Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de mais 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 6 de julho, é o 187º dia do ano. Faltam 178 dias para acabar 2017. Dia de Santa Gorete. É também o dia do beijo, dia de beijar muito. Depois da parada, o Rio Negro voltou a baixar e foram mais 3 centímetros, de acordo com a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 52 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1785. O dólar é escolhido por unanimidade como moeda oficial dos Estados Unidos. 1885. Luiz Pasteur testa com sucesso sua vacina antirrábica em Joseph Meisser. Um garoto que fora mordido por um cão com raiva. Em 1891 é fundada a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 1919, o dirigível britânico R-34 aterra em Nova York, completando a primeira travessia do Atlântico. 1928 estreava nos Estados Unidos o primeiro filme totalmente falado, O Lights of New York. 1934 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 1942, Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, sua família, judeus, passam a se esconder dos nazistas no anexo secreto no escritório do pai da menina em Amsterdã. 1957, John Lennon e Paul McCartney se encontram pela primeira vez em Liverpool, Inglaterra, no que seria o embrião da banda The Beatles. 2006, um Airbus A310 operando como ST Airlines 778, transportando 203 passageiros, sofreu acidente no aeroporto internacional de Irkutsk, na Sibéria, matando 124 pessoas. 5h51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E muita gente pergunta como é formatado o Jornal da Manhã, Eduardo, e aqui vai uma curiosidade. Palavras de texto aqui. 21 laudas do Jornal da Manhã tem no momento. 4.984 palavras de texto. 30.864 caracteres, Eduardo. Vamos ler bastante hoje. E vamos às notícias. O Juizado da Infância e da Juventude Infracional intimou 8 proprietários de bancos e lavrou 5 autos de infração nos 3 dias da operação Chapa Quente. Os profissionais vistoriaram 30 embarcações que saíram de Manaus com destino a Parintins, onde se realizou o festival folclórico, para verificar possíveis irregularidades envolvendo crianças e adolescentes. A operação foi realizada nos dias 27, 28 e 29 de junho em uma ação conjunta que reuniu o Tribunal de Justiça do Amazonas, o 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, a Capitania Fluvial, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos e outros órgãos. Conforme o diretor do comissariado, Inspetor-Geral Elcio Oliveira Simões, os números são superiores aos registrados no ano de 2016.
5h52 em Manaus. A Prefeitura de Manaus informou ontem que concluiu a instalação de tampas em mais de 2.500 bueiros da cidade. O trabalho, que faz parte das ações de rotina da Secretaria Municipal de Infraestrutura, cumpriu também em termos de ajustamento de conduta, firmado pelo órgão com o Ministério Público do Estado. Conforme a Prefeitura, a ação priorizou os bueiros que ofereciam maior risco à população e envolveu ainda a produção das tampas, a recuperação e instalação de gradis de proteção e a limpeza de tubulações. Os 315 vigias da Prefeitura de Iranduba passam a ser coordenados e fiscalizados pelo Comando da Guarda Civil Metropolitana. A decisão está contida no decreto-lei assinado pelo prefeito Francisco Gomes. Com o objetivo de apresentar à categoria o teor do decreto-lei e dar outras orientações, o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Fábio Roberto Acres, convocou todos os vigias para uma reunião amanhã às 10 horas no auditório da Prefeitura. A Força Aérea Brasileira lançou as instruções específicas com 288 vagas para a segunda turma do curso de formação de sargentos da Aeronáutica do ano de 2018. O anúncio foi feito no Diário Oficial da União desta quarta-feira. As inscrições serão realizadas entre 21 de julho e 14 de agosto pelo site ingresso.eea.mil.br. A taxa de inscrição é de R$60. 5h53. Para participar dos exames de admissão, o candidato, ainda com relação a essas inscrições da Força Aérea Brasileira, para participar dos exames de admissão, o candidato deve ser voluntário e, para ser habilitado no curso, ele não pode ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2018. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio. A seleção será composta de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. Vamos reforçar esta informação. O curso de formação de sargentos da Aeronáutica de 2018 terá inscrições entre 21 de julho e 14 de agosto. Está reforçada. A Faculdade FUCAP abriu o período de inscrições para o último mês do vestibular agendado, seguindo até o próximo dia 16. As inscrições são feitas pelo link www.fucap.br/inscrições, com o pagamento de uma taxa de R$10. O vestibular agendado dá ao candidato a oportunidade de ingressar em um dos 11 cursos da faculdade no segundo semestre de 2017. A presidente da Comissão do Processo Seletivo, Leda Martins, afirmou que os candidatos que fizeram o Enem 2013, 2014, 2015 e 2016 e possuem nota maior que 400 pontos ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição e da realização da prova. O edital concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais recebeu 585 projetos em artes e cultura elaborados por artistas, agentes culturais e associações. O prazo para o envio dos projetos já encerrou. As propostas enviadas fora do prazo serão eliminadas pela comissão técnica, que já deu início à análise dos documentos. Nesta edição serão contemplados até 75 projetos em artes e cultura em 4 módulos financeiros, 20 prêmios no valor de 10 mil, 15 prêmios de R$20 mil, 30 prêmios de R$30 mil e 10 prêmios de R$60 mil. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, órgão vinculado ao sistema CEPROR, dentro do trabalho de inspeção e fiscalização, certificou mais uma queijaria que passa a operar com o selo do Serviço de Inspeção Estadual. A queijaria artesanal Divino Sabor, localizada na zona rural do município do Careiro da Várzea, é um estabelecimento flutuante. A queijaria familiar terá a capacidade de processar entre 500 a 1.000 litros de leite por dia, o que resulta em apenas 50 quilos e 100 quilos de queijo por dia. O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas impulsou na manhã de ontem 21 novos comandantes de tropas que vão atuar na capital e no interior. A cerimônia de posse, realizada na Praça Eliodoro Balbi, contou com a participação do governador Davi Almeida, que destacou investimentos para a área de segurança no estado. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região completou um ano de funcionamento com cerca de 2,6 milhões de reais em acordos pagos. De acordo com o balanço do setor, nesse período foram realizadas 193 audiências e homologados 51 acordos entre trabalhadores e empregadores. Familiares de uma mulher atendida pela maternidade Moura Tapajós
No bairro da Compensa, no último domingo, acusam 2 funcionários de terem violentado a jovem logo após ela ter dado à luz, quando ainda encontrava-se sedada devido ao parto cesariano. Segundo o marido da vítima, que assistiu ao nascimento do filho, eles não perceberam a presença dele na sala e chegaram a discutir sobre quem tocaria a mulher primeiro. O caso foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia, que também fica no bairro da Compensa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em nota, os funcionários foram afastados e uma sindicância vai apurar as denúncias. Isso é caso de polícia, os 2 devem ser presos. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Moradores do bairro Novo Manacá, localizado na entrada da cidade, estão reclamando da precária geração de energia naquele bairro. Segundo informações, a luz, que deveria ser 24 horas, não passa de 8 horas por dia. Uma das ruas mais atingidas é a rua Paulo Freire, que, segundo os moradores, a luz vai embora às 11 horas da manhã e só volta às 3 da madrugada. Esse problema já acontece há 5 dias e a empresa responsável, Amazonas Energia, ainda não tomou nenhuma providência para normalizar a situação. Na tentativa de uma resolução, os moradores recorreram ao Jornal da Manhã. Entramos em contato com um funcionário da empresa e o mesmo nos disse que verificaria o problema. Porém, até então, o problema continua e os moradores continuam reclamando. Bem, Paulo, Novo Manacá é onde está instalada a central de distribuição de energia para todo o município. Consequentemente, deveria ser o local onde não deveria faltar energia. E uma das polêmicas que vem dividindo opiniões e tirando o sono de parte da população são os carros de som de alta potência, os famosos paredões. Com a aproximação da festa em comemoração ao aniversário da cidade e o Festival de Cirandas, os proprietários desses veículos já se preparam para também fazerem suas festas. Na tentativa de amenizar o problema, a Prefeitura de Manacapuru, por intermédio da Secretaria de Turismo, resolveu absorver o encontro desses paredões como parte da programação do 85º aniversário da cidade. O encontro de paredões deverá acontecer no estacionamento do Estádio Gilbertão no dia 15 de julho. E aí vem as opiniões. Na opinião do taxista Luizinho, deveria ter uma pessoa que entendesse de organização de grandes eventos, pois paredão à noite não é certo e nem ideal em nenhum local. Mas ele defende que durante o dia seria bem legal, claro, em um ambiente favorável, tipo a praia ou qualquer banho, ou seja, à noite deveria ser exclusivo para o festival. Para outro opinante, uma das coisas que mais incomoda nesses paredões é justamente a música de péssima qualidade. Talvez se fosse músicas mais agradáveis, não incomodasse tanto. A outra opção é de que os próprios donos de paredões instalem fone ou pontos eletrônicos nos seus ouvidos. Aí eles podem colocar o som na altura que quiserem. E por aí vai. Na realidade, Paulo, esses paredões são sempre incômodos no período noturno, onde quer que eles estejam. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralf Baraúna Sayag, foi eleito por unanimidade vice-presidente nacional do SPC Brasil. O SPC Brasil é o Sistema de Informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas, CDL, constituindo-se o mais completo banco de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas, auxiliando na tomada de decisões para concessão de crédito pelas empresas em todo o país. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus encaminharam ofícios ao Ministério Público Federal informando que acataram a recomendação da instituição para a retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos estaduais e municipais. Entre os bens apontados pelo Ministério Público Federal na recomendação estão escolas, hospitais, centros culturais, ruas e também bairros. A área ribeirinha de Manaus ganhará nos próximos 30 e 60 dias 2 unidades básicas de saúde fluvial. As embarcações Ney Lacerda e Antônio Levino irão contar com 2 equipes de saúde da família e terão capacidade para atender a mais de 6.000 ribeirinhos, levando atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinação, exames laboratoriais e farmácia. Na manhã de ontem, o prefeito Arthur Vigílio Neto e o vice Marcos Rota acompanharam os trabalhos nas embarcações no estaleiro Balbi, na zona sul da cidade. As 2 novas unidades básicas de saúde fluviais contarão com consultórios médicos, de enfermagem e odontológico, ambiente para armazenamento e dispensação de medicamentos, laboratório, sala de vacina,
banheiros, cabines com leitos em número suficiente para toda a equipe, cozinha, sala de procedimentos e recepção. O prefeito Arthur Vigílio Neto explicou que cada unidade ficará responsável pelo atendimento em uma calha de rio, uma pela calha do Rio Negro e outra pela calha do Rio Amazonas, o que possibilitará uma maior democratização no acesso à saúde básica do município. Nossa obstinação é fazer um atendimento universal, ou seja, para todos que moram em Manaus. Então nós vamos atingir com uma dessas unidades fluviais aqui, a Ney Lacerda, vamos atingir junto com a Antônio Levino um total de cerca de 6.000 pessoas entre Rio Amazonas e Rio Negro. O que significa dizer que nós estamos dando uma assistência que nunca foi dada e que estamos trazendo para a cidadania que antes não dispunha de serviço de saúde. Não daria para se fazer uma unidade desse tamanho em cada comunidade, seria até um desperdício, mas dá para se colocar 15 dias por mês rodando sem parar o navio, tanto o que vai para o Rio Negro quanto o que vai para o Amazonas, dando, portanto, assistência digna, decente, dentro do que é nosso dever, a saúde básica, aos nossos habitantes aqui da zona rural ribeirinha. As viagens das unidades fluviais já estão agendadas para as comunidades Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Auxiliadora no Tarumã Sul, Nova Esperança do Apuaú, Nova Jerusalém, Mipindiaú, São Sebastião, no Cuieiras, Santa Maria, Costa do Arara e Tupé, localizado ao longo do Rio Negro, e as comunidades Nossa Senhora da Conceição, do Lago do Arumã, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bom Sucesso, São Francisco, no Guajará e Jatuarana, localizadas ao longo do Rio Amazonas. 6:09. Representantes de órgãos do governo do estado que deverão atuar no trabalho emergencial para a contenção da deterioração da Santa Casa de Misericórdia se reuniram na manhã de ontem na sede da Secretaria de Cultura para definir estratégias para a ação a ser realizada ao longo dos próximos dias. Na reunião, os participantes discutindo a situação conhecida até o momento sobre a Santa Casa, para definir as ações preliminares necessárias para o trabalho emergencial. A secretária da Sejusc, Graça Prola, informou, por exemplo, que muitas pessoas em situação de rua transitam diariamente pelo local, sendo que cerca de 2 delas mulheres, atualmente vivem e dormem no imóvel no centro de Manaus. Esses moradores serão atendidos pela Sejusc nos próximos dias para deixarem o local antes da visita técnica de avaliação. O secretário Robério Braga aventou ainda a possibilidade de se empregar algumas dessas pessoas nos futuros trabalhos que venham a ser necessários para a contenção dos estragos da edificação. Também nos próximos dias a Defesa Civil deverá fazer uma inspeção preliminar do local para avaliar possíveis riscos antes do início das visitas técnicas. 6:11 em Manaus. O governador Davi Almeida assinou ontem a ordem de serviço para a pavimentação dos ramais do Alto Rio, Baixo Rio, ZF9 Ramaldo Procópio, no município do Rio Preto da Eva. O governo do estado está investindo 16 milhões para recuperar ramais e vicinais no município, além de 15,5 milhões para a recuperação do sistema viário da cidade, num total de 31,5 milhões de reais. Davi Almeida informou que, por meio das obras, o governo do estado pretende contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população do Rio Preto da Eva. Serão destinados para a recuperação dos bairros de Rio Preto da Eva e 16 milhões para os 5 ramais Alto Rio, Baixo Rio, Procópio, F9. E sem dúvida alguma, o estado do Amazonas contribui para a melhoria da qualidade de vida do povo de Rio Preto da Eva, sendo que o Rio Preto da Eva é o município que tem essa potencialidade tanto turística quanto da produção rural. E nós vamos dar aos produtores uma boa condição de escoamento da sua produção. Portanto, esse é o nosso dever, esse é o nosso compromisso. Nós queremos, sem dúvida alguma, no período de tempo que ainda temos à frente do governo, poder vir aqui também participar da inauguração e entrega dessas obras. O prefeito da cidade, Anderson Souza, afirmou que cerca de 30% dos produtos vendidos nas feiras e mercados de Manaus são oriundos do Rio Preto da Eva. Disse também que o estado dos ramais na zona rural do município sempre foram motivo de reclamação na hora do produtor rural levar sua produção para a capital. A juíza da 4ª Vara Federal do Amazonas, Ana Paula Serizawa Silva Poderuomi, publicou o despacho determinando que o médico Mohamed Mostafa e a advogada Priscila Marcolino, acusados de comandar um esquema criminoso que, segundo o Ministério Público Federal, desviou mais de 100 milhões de reais do Estado, irão depor em 1º de setembro a Justiça Federal em uma ação penal movida pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Maus Caminhos. Os interrogatórios têm previsão para começar às 14 horas do dia 1º.
Reduzir a superlotação de presídios, monitorar presos em liberdade, evitar fugas e localizar foragidos são alguns dos benefícios das tornozeleiras eletrônicas. Um estudo divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que o valor de cada detento pode variar entre R$167 e R$660, dependendo da unidade da federação. Aqui no Amazonas, atualmente, o sistema prisional possui 735 pessoas em prisão domiciliar mediante o monitoramento eletrônico. Com o custo mensal de R$475 por cada preso, incluindo o valor do suporte e manutenção, o Estado paga R$349.125 por mês, um gasto anual de mais de R$4 milhões. O governo federal está estudando desde o início deste mês de junho a privatização da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, o que vai incluir a privatização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus. Essa possibilidade levou o deputado Vanderlei Dallas do PMDB a pedir nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública para debater o assunto. Para Dallas, que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, a venda do Eduardo Gomes pode trazer sérios prejuízos para o Estado. Dallas explicou que o governo pretende privatizar 52 aeroportos no país, entre eles o Eduardo Gomes, o terceiro em movimentação de cargas do país, atrás apenas do de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O aeroporto de Manaus será concedido em bloco junto com outros terminais do norte do país, como Belém, Maranhão e Amapá. A preocupação do deputado Vanderlei Dallas se estende à situação dos funcionários. Cerca de 2.000 servidores serão afetados pela medida, segundo o parlamentar, pois atuam diretamente no aeroporto de Manaus. E nesta quarta-feira, os funcionários do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, também conhecido como Eduardinho, foram surpreendidos com a notícia de que o terminal vai ser fechado pelo Infraero. A notícia surgiu após a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero anunciar que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes entrou na lista de aeroportos que podem ser privatizados pelo governo federal até o ano de 2020. Por meio de nota, a Infraero informou que as operações do Terminal 2 do aeroporto de Manaus Eduardo Gomes serão transferidos para o Terminal 1 a partir de agosto, tendo como objetivo a otimização do fluxo operacional e de passageiros do complexo aeroportuário. A decisão foi fundamentada em estudo da Diretoria de Aeroportos da Infraero, com apoio das diretorias de operações de segurança, que constataram que a alteração traria mais conforto para os atuais usuários do Terminal 2, devido à infraestrutura e serviços disponíveis no Terminal 1, além de ganhos de eficiência operacional e econômica para as atividades do aeroporto. A partir da segunda quinzena deste mês, serão realizadas ações de comunicação no aeroporto para informar os passageiros a alteração. O órgão destacou ainda que o aeroporto de Manaus tem capacidade para absorver a transferência do fluxo operacional do Terminal 2. O complexo inteiro tem capacidade operacional para receber 13,5 milhões de passageiros por ano, sendo que a capacidade do Terminal 2 é de 2 milhões de passageiros por ano. Em 2016, o Eduardo Gomes recebeu 2,61 milhões de passageiros, contando embarques e desembarques. A área comercial da Infraero estuda ainda alternativas para a utilização do espaço do Terminal 2 para outras atividades. Polícia. Vamos às informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, como já é de praxe, gatunos e descuidistas estão sempre de plantão e dando muito trabalho para a polícia. Alguns até se dão bem no início, mas não demora muito e lá estão eles fazendo parte da estatística do crime e dividindo espaço nas cadeias e delegacias com outros comparsas. Não importando objetos, eles estão passando a mão e tomando de assalto tudo que vê pela frente. É celular, cordão, relógio e objetos sem valor. A maior volta dos donos dos objetos subtraídos por esses desocupados é que serão vendidos por pouco mais ou nada nas bocadas e pontos de venda de drogas. Ontem, por exemplo, 3 jovens foram interceptados por esses delinquentes e sequencialmente ficaram sem seus celulares. E não adianta gritar. Isso é seguir em frente com o sentimento de perder um bem adquirido muitas vezes com tanto sacrifício. Eles agem sempre de motocicletas, vestidos com colete de mototáxi. Registrar a delegacia seria o ideal, mas a perda da confiança no resultado de reencontrar o objeto perdido faz com que poucos procurem a delegacia para reclamar. Diferente do técnico em som de autos, o nosso amigo Mamá, que teve sua moto tomada de assalto na noite de terça-feira e não perdeu tempo. Dirigiu-se à delegacia e depois de algumas horas teve sua moto recuperada. Segundo a vítima, estava estacionando quando chegou 2 elementos vestidos de mototáxi e pediram sua moto.
Como a chave ainda estava na ignição, os ladrões não tiveram muito trabalho para sumir, tomando rumo ignorado. Graças ao trabalho da Polícia Militar, Mamá já está de posse de sua possante. Já o irmão evangélico que não teve o nome revelado, não teve tanta sorte assim. Estava o irmão orando dentro da igreja e, ao terminar o culto, saindo da igreja, percebeu que sua moto não estava no lugar de sempre. Recorreu à delegacia, mas até o fechamento dessa matéria, a moto do irmão ainda não teria sido encontrada. Vamos orar aí, Paulo, para que o irmão encontre sua moto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h23 em Manaus. Anderson Silva de Albuquerque, ele tem 22 anos, foi preso lá em Manaquiri, após ser flagrado armado com uma faca e um teçado tentando cortar as pessoas na rua Solimões. De acordo com o sargento Mauro Ramos da Polícia Militar, ele foi contido depois de ser atingido com 2 tiros nos joelhos. Ficou bem. O caso foi registrado na polícia e, armado com a faca e o teçado, Anderson, além de tentar cortar as pessoas, ainda invadiu casas e causou transtornos na cidade. Estava completamente louco. De acordo com o sargento, Anderson foi contido quando tentou esfaquear um policial. Para se defender, o soldado reagiu e efetuou 2 disparos que atingiram os joelhos do suspeito, que tão cedo não poderá andar. 6h24. Um homem de 21 anos foi preso suspeito de esquartejar um jovem de 21 anos em julho do ano de 2012. Na época, o corpo da vítima foi encontrado no Lago da Prainha, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Suspeito tinha mandado de prisão desde 2014. A prisão aconteceu por volta das 11 horas na casa onde o infrator morava, na rua Manuel Matias, em um beco, no bairro da Colônia Antônio Aleixo. Segundo a polícia, o mandado de prisão preventiva foi expedido em maio de 2014 pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O foragido do regime semiaberto do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, Rodrigo Azevedo Gaia, de 23 anos, foi localizado na zona norte da capital na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas, ele estava foragido desde o dia 1º de janeiro, quando aconteceu o massacre de presos no sistema prisional do estado. A prisão foi efetuada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas, após denúncias ao 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, que indicavam a localização do homem. Rodrigo tentou fugir do local, mas foi capturado pelos policiais. Com ele foi encontrada uma arma pistola Glock calibre 380 de uso restrito com numeração raspada, além de uma balança de precisão. E, claro, para se comunicar, ele tinha um celular. O comerciante José Basílio da Silva, de 57 anos, ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto na tarde de ontem, na rua Coletora A, no Conjunto Cidadão 12, Nova Cidade. Por volta das 15 horas, Samuel da Silva Gomes, de 19 anos, entrou armado no Mercadinho Casa do Rancho. José Basílio, dono do estabelecimento, travou luta corporal com o infrator e durante o confronto foi alvejado com um tiro no peito, ombro e clavícula. O comerciante foi socorrido e levado ao SPA, onde foi atendido e em seguida transferido para o Hospital Dr. Platão para realizar uma cirurgia de retirada da bala alojada em sua clavícula. O metalúrgico Jorge Ferreira de Santana, de 62 anos, foi encontrado morto na casa onde morava no bairro Novo Aleixo. O corpo estava em avançado estado de decomposição quando foi achado pela filha do metalúrgico. A causa da morte será investigada pela Polícia Civil. No local, não havia sinais de violência. O padeiro Roberto Rivelino Lira Correia, de 38 anos, foi agredido e enforcado até a morte por homens encapuzados na rua Pantanal, bairro Jorge Teixeira. Os autores cometeram o crime e depois fugiram, deixando o corpo no local. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam encapuzados e teriam sequestrado a vítima nas proximidades da casa dele, no bairro Gilberto Mestrinho. Depois, ainda conforme a polícia, os homens levaram o padeiro até um terreno na rua Pantanal, também no Jorge Teixeira. A vítima foi morta por agressão física
física seguida de enforcamento e estava com uma corda amarrada no pescoço, segundo a perícia criminal da Polícia Civil. Um homem foi baleado durante um assalto na Avenida Constantino Neri na noite desta quarta-feira. Segundo populares, 2 homens tentaram roubar a motocicleta da vítima, que reagiu e foi atingida por um tiro. O caso ocorreu por volta das 20h30 em frente a uma faculdade. Segundo testemunhas, os homens estavam armados e anunciaram o assalto a um rapaz que estava em uma motocicleta. Após entregar o veículo, o homem tentou correr atrás dos assaltantes e um deles efetuou um disparo que atingiu a perna da vítima. Logo depois, populares afirmaram que a dupla abandonou a motocicleta em via pública e efetuou outro assalto, dessa vez a um universitário que chegava na faculdade de carro. Os dois ordenaram que o estudante saísse do veículo modelo Voyage de cor preta e levaram o carro. Segundo a Polícia Militar, o homem baleado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, e encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Os criminosos ainda não foram encontrados. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.421 não houve acertador com 5 números. As dezenas sorteadas foram 09, 19, 35, 49 e 70. 09, 19, 35 49 e 70. A quadra saiu para 68 apostadores, cada um recebe R$6.529,10. O terno teve 7.018 apostas ganhadoras com premiação individual de R$95,13. 162.864 apostadores fizeram o Duque e cada um leva este prêmio magnífico de R$2,25. Vamos ao Loto Fácil no concurso 1533, que saiu para 2 apostas, uma de Imperatriz no Maranhão e outra de São Paulo. Cada apostador vai receber R$1.100.549 e de quebra 1 centavo. 14 acertos, 323 apostas, R$2.096,78 para cada uma. 13 acertos, 12.502 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$20. Para 12 acertos, 166.823, R$8. 11 acertos, 925.155 apostas ganhadoras. O prêmio, R$4. Vamos aos números da Loto Fácil nesse concurso 1533. 01, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 21 e 24. 01, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, fecha o jogo. 24. 6h32. Esportes. 2 dias após a saída de Rogério Ceni do cargo de treinador, o São Paulo anunciou ontem, por meio do presidente Leco, o seu novo comandante. Dorival Júnior, que ficou pouco mais de 1 mês desempregado, irá assumir o tricolor. O ex-treinador santista havia se reunido nesta semana em Florianópolis, onde tem residência com o diretor executivo de futebol tricolor Vinícius Pinotti. No encontro, a proposta do clube do Morumbi foi apresentada e Dorival precisou de poucas horas para aceitá-la. Afinal de contas, está desempregado. Embora tenha sido anunciado como novo treinador, Dorival só deve começar o trabalho na semana que vem. Para o clássico contra o Santos no próximo domingo, Pintado assumirá o comando do tricolor com o auxílio do técnico do time sub-20, André Jardini. Marquinhos Calazans desperta interesse da Atalanta da Itália. Nesta quarta-feira, a equipe europeia formalizou uma proposta de compra do meio atacante de 21 anos. 3 milhões de euros, cerca de 11,2 milhões de reais. O valor foi considerado baixo pelo Fluminense, que não aceitou fazer negócio. As tratativas, porém, não estão encerradas. Jogos de ontem. Copa Sul-Americana, Palestino 2, Flamengo 5. Libertadores da América. Barcelona do Equador 1, Palmeiras 0. Roger Wilson 1, Atlético Mineiro 0. Atlético Paranense 2, Santos 3. Vamos aos jogos de hoje. Pela Copa Sul-Americana, às 21h45 jogam Sport e Arsenal de Sarandi. Libertadores da América, 21h45, Nacional do Uruguai, Botafogo do Rio de Janeiro. No vôlei pela Liga Mundial, às 15h05 jogam Brasil e Rússia. Últimas notícias. Há 26 dias do fim dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, os trabalhadores que ainda não procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro devem ficar atentos. Muitos clientes relataram problemas para sacar o dinheiro. E quem deixar para a última hora
pode não ter tempo para fazer a regularização e perder o prazo do saque. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam hoje às 10 horas da manhã a abertura de novas vagas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para este ano. Na mesma cerimônia, no Palácio do Planalto, serão lançadas as diretrizes do novo FIES. O financiamento é destinado a alunos matriculados em instituições privadas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, atualmente mais de 2 milhões de jovens e adultos que não têm condição de pagar a faculdade são beneficiados pelo programa, que oferece taxa de juros efetiva de 6,5% ao ano. O Comando de Operações Aeroespaciais Comaia em Brasília deu início ontem às operações do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. A partir de agora, a operação e o monitoramento do satélite estão sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira, que vai trabalhar em conjunto com o Exército e com a Marinha. O início das operações foram classificados pela FAB como um dia histórico para o campo da defesa do país. O equipamento colocado em órbita em maio de 2017 ao custo de 2,8 bilhões de reais permitirá a segurança das comunicações do governo e das Forças Armadas e, a curto prazo, a ampliação da oferta de serviço de banda larga aos mais distantes rincões do país. 6 horas e 41 minutos em Manaus. O senador Roberto Rocha, PSB do Maranhão, considerou ontem, ao ler seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que a procuradora da República, Raquel Dodge, está apta para o cargo de Procuradora-Geral da República. Após a leitura do parecer, o presidente da comissão, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, concedeu vista coletiva e marcou a sabatina da procuradora para a próxima quarta-feira, dia 12. No mesmo dia, logo após a sabatina, será votada a indicação. Aprovada, a previsão é que a nomeação siga para votação em plenário no mesmo dia, em regime de urgência. Mais de 3,5 milhões de dólares que estavam em uma conta na Suíça foram repatriados aos cofres públicos do Brasil. A conta era controlada pelo gerente de empreendimentos da área de gás e energia da Petrobras, Edson Krumenauer, que fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal no ano passado, no âmbito da operação Lava Jato. O ex-ministro Gedel Vieira Lima deverá passar por uma audiência de custódia hoje às 9 horas e 40 minutos na Justiça Federal em Brasília. Durante a audiência, o juiz da 10ª Vara Federal, Valisney Oliveira, que determinou a prisão do ex-ministro, deverá reavaliar a necessidade de manter a prisão preventiva. Rodrigo Janot pediu ontem ao STF a abertura de inquérito para investigar o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, com base nas delações premiadas de executivos da JBS por suspeita de Caixa 2 na campanha do ano de 2010. O juiz federal Márcio Assad Guardia, substituto da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decidiu nesta quarta-feira arquivar a investigação sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, baseada em acordo de delação premiada de Emílio Odebrecht. Os advogados do presidente Michel Temer afirmaram que o ponto central da defesa na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República é o de que Temer não cometeu o crime de corrupção passiva. Em documento protocolado na tarde de ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira sustenta que o presidente não cometeu nenhum deslize de natureza moral, ética ou penal. De acordo com Mariz, a denúncia de corrupção passiva apresentada ao Supremo Tribunal Federal é uma fantasiosa acusação que se baseou em uma gravação maculada por cortes, adulterações e manipulações que lhe retiram a autenticidade em referência ao áudio da conversa de Temer com o dono do grupo JBS, Joesley Batista. O advogado disse ainda que, apesar de a gravação ser uma prova nula e clandestina, o conteúdo não traz nenhum indício que possa comprometer o presidente. Uma pausa no Corpo a Corpo. Após 2 dias de agenda intensa de encontros com ministros, senadores e deputados da comissão que analisará a denúncia de corrupção, Temer embarca hoje para a Alemanha, onde participa da cúpula do G20. Com isso, o Brasil terá um novo presidente interino. Eunício Oliveira, presidente do Senado, pois Rodrigo Maia, primeiro na linha sucessória, também vai viajar. Enquanto isso, a análise da acusação na Câmara segue. O parecer do relator Sérgio Sveiter deve ser apresentado na segunda-feira. O presidente Michel Temer convocou uma reunião ministerial na noite de ontem. Compareceram ao Palácio do Planalto 22 ministros e 3 secretários executivos de ministério. A reunião entrou na agenda do presidente às 20 horas, programada para o mesmo horário, mas começou só às 20h30. De acordo com a assessoria do Planalto, foram tratadas questões do governo na reunião. 6 horas e 44 minutos em Manaus. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que muda a regra para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal e institui mandato de 10 anos. Pelo texto aprovado, os novos ministros passam a ser escolhidos pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice, como já ocorre atualmente em outros cargos, como de procurador-geral
da República. O texto aprovado é um substitutivo à PEC 44/2012. A lista será elaborada por um colegiado composto pelos presidentes do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ainda pelo Procurador-Geral da República e pelo Defensor Público-Geral Federal. Não podem figurar na lista pessoas que nos 4 anos anteriores à indicação tenham exercido mandato eletivo, atuado como ministro, procurador-geral da República ou advogado-geral da União. Além disso, o texto estabelece um novo critério de escolha, o de que o indicado tenha pelo menos 15 anos de atividade jurídica. Atualmente, os critérios incluem notório saber jurídico e reputação ilibada. 6h45 em Manaus. O que é destaque no mundo neste início de manhã? Os Estados Unidos vão apresentar no Conselho de Segurança das Nações Unidas um novo projeto de resolução para impor sanções à Coreia do Norte após o lançamento de seu primeiro míssil balístico intercontinental, informou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley. O Conselho se reuniu em uma sessão de emergência convocada pelos Estados Unidos, pelo Japão e pela Coreia do Sul para encontrar uma forma de responder ao teste do ICBM feito na terça-feira, que os especialistas disseram poder alcançar o Alasca. A França declarou seu apoio a uma nova resolução. A Rússia, no entanto, disse se opor a essas novas sanções e que uma opção militar era inadmissível. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertia hoje em Varsóvia que haverá consequências por causa da conduta má e perigosa da Coreia do Norte, afirmando que deverá fazer algo a respeito. Em coletiva de imprensa conjunta em Varsóvia, ainda há pouco com seu colega polonês, Andrzej Duda, Trump diz que não quer que a Coreia do Norte se transforme em uma nova Síria e pediu às nações aliadas que se somem não só para combater o terrorismo jihadista, mas também a ameaça da Coreia do Norte. Um forte terremoto de magnitude 6,5 graus na escala Richter sacudiu hoje a região central das Filipinas, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Não há informações sobre danos ou vítimas, tampouco alerta de tsunamis na região. As chuvas torrenciais que estão afetando o sudoeste do Japão causaram inundações e deslizamentos de terra que deixaram até esta quinta-feira pelo menos 6 desaparecidos e obrigaram 500 mil pessoas a deixar suas casas. As tempestades que castigaram a ilha de Kyushu superaram os 120 milímetros por hora. O número de mortes já aumentou para 12, segundo as últimas informações. O piloto que atacou o Supremo da Venezuela diz que Nicolás Maduro se mudou para uma unidade do exército em Caracas. É lá que devemos buscá-lo. Lá é que os generais, os coronéis e os soldados vão entregá-lo ao povo para que pague por seus pecados e seus crimes, disse o policial Oscar Pérez, foragido desde a ação contra o Supremo. Com uniforme camuflado, Pérez afirmou que o presidente Nicolás Maduro, todos os seus ministros e todos os esbirros de sua cúpula corrupta estão no Forte Tuna, o principal complexo militar da região de Caracas. Um grupo de apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, entrou nesta quarta-feira na sede do parlamento, que é controlado pela oposição. Deputados, seguranças e jornalistas ficaram feridos na ação. Os grupos cercaram o prédio e os deputados ficaram presos no local. A ocupação durou cerca de 9 horas e o local só foi liberado por volta das 20 horas. Os deputados realizavam uma sessão especial por conta do Dia da Independência, quando dezenas de pessoas, algumas encapuzadas e armadas com pedaços de madeira, invadiram o Palácio Legislativo pelos jardins, detonando fogos de artifício. Houve pânico no local, de acordo com a agência France Press. O deputado Luiz Florido, que estava dentro do parlamento, disse em entrevista à Globo News que também foram lançados morteiros e pedras contra o edifício. Durante a invasão, o presidente Nicolás Maduro participava de um desfile militar pelo Dia da Independência a oeste da capital. Em discurso, ele condenou o ataque ao parlamento. Condeno absolutamente os fatos. Nunca vou ser cúmplice de fato de violência, afirmou ele. O deputado Américo de Gracia foi retirado ferido da Assembleia Nacional e levado a um hospital. O parlamentar Mando Armas também ficou ferido no incidente. Funcionários de segurança também ficaram feridos, segundo informou a Assembleia Nacional. A crise política venezuelana se encontra em uma fase de alta tensão por protestos da oposição que deixaram 91 mortos em 3 meses e pela convocação de uma Assembleia Constituinte por parte do presidente Nicolás Maduro. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Defesa diz que Temer não autorizou Rocha Loures a fazer tentativas espúrias em seu nome. A Folha de São Paulo. Governo não consegue reverter adiamento da reoneração da folha. O Estado de São Paulo. Janot pede inquérito contra Serra no STF por Caixa 2 em 2010. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem reaparece 3 meses após família fazer seu velório e sepultamento. O Valor Econômico. Lula afirma que Temer e Aécio provam do próprio veneno. Estado de Minas. Justiça arquiva a investigação contra a FHC com base em delação de Emílio Odebrecht. No Recife, Jornal do Comércio. Após 3 dias, chega ao fim a greve dos rodoviários do Grande Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Empresário é denunciado à justiça pela morte da namorada. Porto Alegre, 0 hora. Projeto que muda as regras para indicação de ministro ao STF avança no Senado. Brasil Econômico. Governo prepara nova lei de recuperação de empresas. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Embalagem segura setor plástico no polo industrial de Manaus. Agora. Mulher suspeita de matar primo por drogas. Em tempo. Infraero vai fechar o aeroporto Eduardinho. A crítica. Vítima sedada. Marido denuncia. Polícia Civil investiga estupro em maternidade. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.